Eu sou a professora Emily Albuquerque e nesse momento vou passar para você uma dica excelente para garantir a sua aprovação no concurso da Polícia Federal. É um assunto que sempre é cobrado nas provas de direito constitucional. Diz respeito à aplicabilidade das normas constitucionais. Isso porque a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, ela é a norma máxima que comanda todo o ordenamento jurídico brasileiro, de modo que todas as demais normas estão abaixo dela. As demais normas são infraconstitucionais, elas são necessárias para complementar essa Constituição, mas jamais poderão ter dispositivos contrários ao texto constitucional. Mas aí fica a dúvida. Essa Constituição depende da norma infraconstitucional, então ela é incompleta ou não? Aí vai depender da aplicabilidade da norma. E assim, nós vamos fazer uso das técnicas desenvolvidas pelo jurista José Afonso da Silva. Foi ele que criou uma classificação que é bastante cobrada nos concursos públicos e vai cair na sua prova da Polícia Federal. Então, segundo esse doutrinador, a norma constitucional ela pode ter três aplicabilidades diferentes. Ela pode surgir inicialmente com eficácia plena, contida ou limitada. Resta saber a diferença entre essas três aplicabilidades. Bem simples. O que seria a norma constitucional de aplicabilidade plena, de eficácia plena? Aqui é quando o legislador constituinte ele decidiu tratar de todos os assuntos envolvendo aquela norma. Ou seja, o texto constitucional indica qual o direito e, ao mesmo tempo, ele garante eficácia a esse direito. Fazendo, portanto, que essa norma constitucional ela seja uma norma constitucional de aplicabilidade completa, integral e imediata, ou seja, para agora, ela não depende de outra norma. A grande característica da norma de aplicabilidade plena é que ela não depende de outra lei. Aqui, a Constituição sozinha, ela terá a capacidade de ofertar o direito e a eficácia do direito. E a maioria das normas de eficácia plena estão no próprio artigo 5º da Constituição Federal. Por exemplo, quando se proíbe a tortura, o tratamento desumano, degradante, isso é uma norma de eficácia plena, porque não depende de uma lei para garantir a proibição da prática de tortura. A Constituição, por si só, já traz o direito e a eficácia daquele direito. A tortura é proibida e pronto, não depende de lei. A norma é completa, a norma constitucional é completa e, ao mesmo tempo, a aplicabilidade dessa norma é imediata. Um pouquinho diferente do que acontece na norma de eficácia contida. Aqui na contida, o legislador também informa o direito e, ao mesmo tempo, ele nos diz qual é a eficácia desse direito, mas aqui de modo diferente. Ele indica o direito, porém, ele permite que uma norma infraconstitucional possa restringir esse direito. Enquanto que na norma plena não depende de lei, não vai ter lei infraconstitucional para mexer em nada, aqui na norma contida existe sim. Existe a possibilidade. Então aqui a Constituição Federal permite que uma lei, que lei é essa? Norma infraconstitucional, possa restringir. Ela permite que lei possa restringir, ou seja, reduzir, restringir a própria Constituição. Exemplo, inciso 13 do artigo 5º, que diz que é livre o exercício de qualquer ofício ou profissão, atendidas as recomendações da lei. Portanto, nós somos livres para exercer qualquer trabalho. Isso aí, a Constituição aparece ofertando o direito e a eficácia do direito. Você é livre para exercer qualquer ofício ou profissão, vírgula, atendidas as recomendações da lei, se houver a lei. Então, se um dia existir uma lei, você vai ter que se adequar à lei. É norma de eficácia contida, porque a Constituição permite que lei possa restringir a própria Constituição. Por exemplo, para ser psicólogo, basta ser formado em psicologia. Para ser administrador, basta ser formado em administração. Mas para ser advogado ou contador,
Hoje, não adianta apenas ser graduado na área, porque existem leis exigindo que após a formação, após a conclusão do ensino superior, a pessoa seja submetida a um exame. É o exame da OAB, é o exame de suficiência do contador. Portanto, norma de eficácia contida. Enquanto não tem a lei, eu posso exercer a profissão do jeito que eu quiser. No dia que tiver regulamentação, eu tenho que me adequar à nova regulamentação. Portanto, embora com direito e eficácia previstos constitucionalmente, eu diria que essa norma ela é incompleta, porque ela permite a alteração proveniente da lei infraconstitucional. Porém, ela também é de aplicabilidade imediata, porque enquanto essa lei não existir, é possível sim exercer aquele direito, já que a Constituição apresenta o direito mais a eficácia do direito. Completamente diferente do que ocorre na norma de eficácia limitada, porque aqui o legislador constituinte, ele apenas indicou o direito e mais nada. Ele não disse como esse direito vai ser aplicado, porque ele permitiu que a norma infraconstitucional regulamentasse o direito. Portanto, aqui na limitada, o direito previsto na Constituição, o direito previsto na norma constitucional, só pode ser aplicado se houver lei. Depende de lei para existir. Ou seja, depende da eficácia. Quem é que vai garantir eficácia? É a lei infraconstitucional. É ela que vai garantir a eficácia da norma constitucional. Aqui é quando o legislador constituinte se limitou a indicar o direito, mas não definiu qual seria a eficácia desse direito. Então, quais são as características dessa norma limitada? Ela é incompleta, porque ela depende da norma infraconstitucional, porém a aplicabilidade dela é imediata, porque não é para agora, é para depois. É para quando a lei existir. A aplicabilidade imediata da plena e da contida significam que elas são para esse momento. Já a limitada é porque ela depende da lei. Então, é uma programação. Por isso que as normas de eficácia limitada são as mesmas normas de aplicabilidade programática. Aquelas normas programáticas, por exemplo, do artigo 3º da Constituição Federal e muitas outras contidas no texto constitucional. Entre elas, o próprio direito de greve do servidor público. Está lá no artigo 37. Todo servidor público civil tem direito a fazer greve na forma da lei. Então, o legislador constituinte nos ofereceu o direito, mas não nos disse qual é a eficácia desse direito. Razão pela qual depende de uma lei que vai garantir esta eficácia. Então, assim, embora a Constituição Federal seja a norma máxima, embora ela esteja no topo do ordenamento jurídico, nem sempre ela se apresenta de forma completa. Às vezes, ela depende de complementação, e essa complementação será proveniente da norma infraconstitucional, razão pela qual ela pode surgir de forma plena, contida ou limitada, e esse assunto, com toda certeza, será cobrado na sua prova da Polícia Federal. Portanto, muita atenção, assunto importante. Muitíssimo obrigada a todos e até a próxima dica.